Olá, eu sou Patrícia Pereira. Eu orientei a elaboração do espetáculo Vagalumeando e vou falar um pouco sobre o processo de criação. Esse trabalho foi desenvolvido no contexto da formação de graduandos em dança da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vinculado às disciplinas de estágio de roteirização, montagem e interpretação coreográfica. Essa criação foi desenvolvida por meio de um processo dialógico com todos, ao longo do percurso da investigação cênica. Todo o coletivo se envolveu nas ações de experimentar, planejar, avaliar, elaborar, reelaborar, refletir durante 3 semestres, de modo que o processo pedagógico e o processo artístico caminharam inseparavelmente. A gente não sabia que Vagalumeando era Vagalumeando nesse primeiro momento. Até então era um trabalho de conclusão de turma que a gente estava fazendo. Bom, a Patrícia ela sempre teve uma relação corpo-objeto muito presente na sua pesquisa e dessa vez não foi diferente. Ela trouxe pra gente esses objetos e a gente começou a adentrar nesse mundo dos objetos e de traçar relações com esse objeto e com o outro. A turma por si, ela tinha uma característica muito de brincadeira, de estar sempre se divertindo. Então a relação com o objeto sempre trouxe uma significância para quem assistia ou para quem olhava de brincar. Então, isso fez com que a turma adentrasse esse universo infantil muito facilmente. Foi uma experiência nova, tanto para mim, professora orientadora, como para os estudantes, jovens artistas, elaborar um espetáculo de dança endereçado ao público infantil. Algumas indagações nos orientaram. O que caracteriza a linguagem cênica para o público infantil? O que mobiliza a atenção das crianças na primeira infância para assistir um espetáculo de dança? Que formatos de composição podem contribuir para um diálogo potente com as crianças? Eu me lembro de você. Você iluminava minhas noites, sabia? Com seu brilho, suas luzes, suas cores. Mas onde você se escondeu? Nós sentimos sua falta, sabia? Para nos brilhar. Brilha eu. Mamãe. Brilha ele e brilha ela. Brilha eu, brilha ele e brilha ela. Porque só assim, desse jeito, a sua história jamais se apagará.
Universo Infantil, fizemos uma parceria com a Escola de Educação Infantil da UFRJ para realizarmos oficinas com crianças na faixa etária de 2 a 6 anos ao longo de 9 meses. Nas oficinas, exploramos principalmente a relação corpo-objeto, que era uma temática do espetáculo, buscando uma escuta sensível para os modos como as crianças transitavam entre o real e a fantasia, como inventavam suas histórias e como ressignificavam os objetos. Em 2016, a Patrícia procurou a Escola de Educação Infantil da UFRJ para estabelecer uma parceria entre a dança e a educação infantil. A Patrícia chegou com uma proposta muito interessante e ousada e que imediatamente foi aceita pela equipe da escola. Na época eu era coordenadora pedagógica e pude acompanhar o desenvolvimento desse projeto bem de perto. E ver o envolvimento das crianças nas propostas, vivendo aquele momento, trazendo sugestões e posteriormente assistindo o espetáculo e vendo no palco tudo que eles tinham proposto e que eles participaram foi incrível. No meu ponto de vista, esse projeto foi muito importante, não só para as crianças, mas também para os professores e licenciandos de dança, pois eles puderam vivenciar o quanto o trabalho com as crianças é potente. Ainda mais dentro de uma perspectiva pedagógica na qual a criança é a protagonista do processo. Eu sou muito grata por ter feito parte desse projeto e ter experienciado essa vivência maravilhosa.
muito bacana, porque eu estava afastada da faculdade desde que eu tive o meu filho, o Átila. E justamente quando ele fez 3 anos que eu retornei para fazer as disciplinas de montagem, que encerra o curso de graduação, ele estava com 3 anos e à medida que eu ia pesquisando movimentação, fala, o material para o espetáculo, eu ia provando com ele. E ele me dava essa medida certa, né, de recepção, de estar aprovando ou não, de estar gostando. Isso me deixava muito instigada para investir no processo. E eu observei que existe poucos produtos para criança nessa faixa etária. Tanto de exposição de arte, galerias, museus, espetáculos teatrais, espetáculos de dança. A gente não encontrava. Às vezes tinha final de semana que, enquanto mãe, eu queria levar meu filho para ver alguma coisa e o que eu via era espetáculo para crianças maiores, a partir de 7 anos de idade. E aí eu vi que Vagalumeando iria suprir essa falta, né, que tem no mercado. E isso é muito instigante para uma mãe e, como artista, também me motivou bastante. E foi isso que me deixou com muita gana, com muita vontade de fazer o espetáculo.
estar dentro desse processo como criador-intérprete, participando de algumas apresentações, estando perto do lugar de pesquisa, né, da onde esse trabalho se deu, porque eu vi que era um projeto que na cena se dava com a criança, mas o seu processo todo também era com a criança, não para a criança, né? É um espetáculo totalmente provocado pela criança, né? Se deu no espaço de salas de aula, né? Do espaço educacional da criança, onde a criança propunha jogos e brincadeiras e curiosidades. E aí a cena não podia ser diferente, a cena era isso, né? Tinha uma costura, toda uma coisa que a cada cena, cada todo que ele representa, né, em suas diversas apresentações, ele era muito feliz porque era um espetáculo totalmente honesto com a criança, nesse sentido de estar com ela, né, produzido com ela. E eu lembro que tem uma coisa engraçada, que ela é tão bacana, e ele vai no lugar da inteligência da criança, né, e aceitando isso e brincando com isso, que uma criança na arquibancada uma vez, né, na plateia, levantou e disse assim, olha para o colega, eu acabei de descobrir qual é o dispositivo que eles estão usando. Isso porque a gente usava luz, né, um efeito de luz, que os intérpretes provocavam, né, com os objetos. E aí a criança falou isso e eu estava na cena, eu ouvi, os meus amigos intérpretes também ouviram, e na coxia, quando a gente saía para voltar para a cena, não tinha como não voltar com essa informação. Era uma vez, num vilarejo bem distante daqui, morava um menino que tinha uma imaginação bem fértil, sabe? Ele gostava de imitar o personagem de um filme antigo que eu assistia quando era bem pequenininho. Ele achava que era um Rambo. Um dia, numa missão ultra secreta do Rambo, ele pegou a colher de pau e tacou bem no bolo da menina doce. Ela ficou enfurecida, mas comeu todo o bolo, assim mesmo. Comeu tanto bolo, mas tanto bolo, que passou o dia brincando de rainha, sentada no trono. Aquele trono. Mas a história não termina aí não. A menina doce tinha uma irmã. E era uma irmã daquelas. Elas gostavam de brincar, de dar chineladas uma na outra. Era chinelo de um lado, era chinelo do outro. Até que certa vez, o chinelo quebrou a vidraça da janela da sala. E a mãe não gostou nada. E sabe o que falou pra elas? Que ia chamar o Rambo pra tomar conta delas. Ai, que medo desse Rambo da colher de pau! E de fato, assim, o Vagalumeando foi um divisor, assim, de águas, acho que mental até, porque dentro da graduação, do bacharelado em dança na FRJ, até onde eu estive, não tinha uma disciplina focada na criação para a infância, né? Na criação de trabalhos artísticos para a criança. A gente tem a licenciatura, que está pensando mais nesse lugar, teoria, mas no bacharelado eu não tive essa oportunidade de ter esse contato, de ter essa percepção. E com o Vagalumeando, eu pude, acho que, entrar até num outro lugar, né? Um lugar mais físico, um lugar de experienciar o meu devir criança, o devir criança da criança, né, mesmo. Estar com as crianças fazendo a criação, indo na creche, né, da UFRJ, que tinha essa parceria. Poder abrir mesmo a minha percepção. Eu sinto que eu ampliei, né? Que para estar com a criança eu tinha que crescer, que ampliar. E não me diminuir, não virar criança era me diminuir, me infantilizar. Pelo contrário, era descobrir a minha criança mais genuína, assim, para eu poder estar de igual, estar dignamente de igual com aquelas crianças.
E, de fato, até isso mudou muito cenicamente, né? Como estar cenicamente com a criança no palco, o que era criar um espetáculo para a criança, o que era de interesse da criança, o que meu corpo podia estar ali disponível para ela, o que meu corpo podia entrar nessa brincadeira, nesse devir da vida de brincar, por que não, né? Porque como isso também foi tão importante não só para criar espetáculos infantis, mas como para criar outros espetáculos, né? Ativar a brincadeira que existe dentro da gente, né? Que nos fazem a vida inteira tentar esquecer. Essas meninas eram sabedoras, mas também eram sonhadoras. Toda noite gostavam de ficar uns e outros, corujas, crioulos, e passavam horas contando as estrelas. Ou será que contavam outras coisas? Outras coisas? Que seriam outras coisas? Que será outras coisas? É de comer ou de brincar? É de ver, é de sentir e é de brilhar. É um bicho que voa e brilha. Ah, eu já sei! É a galinha pintadinha! Não, é muito mais antigo do que isso. É o vagalume. Vagalume! Isso, Então, vagalume. vagalume mais Elane. Há muito tempo eu não vejo um vagalume. É mesmo. Eu também nunca mais vi um vagalume. Mas quando eu era criança, lá onde eu morava, eu via aos montes. Mas para onde será que foram os vagalumes? Será que... Gente, pra onde foram os vagalumes? Vamos procurar? Vamos. Quem me ajuda? Alguém pode me ajudar a procurar? Ele aqui, ó, ele já se presta Pedro, né? Pode? Vem, Pedro, me ajuda aqui, ó. Esse quer ajudar. Esse aqui quer ajudar. A criança, ela tem uma relação muito despretensiosa e não estereotipada com o objeto. Então a gente acabava vendo que às vezes algo tão simples como um balde se tornava um barco, se tornava uma pedra, virava uma tartaruga, e aquilo era muito real. Então, enquanto intérprete, as oficinas ali na escola de educação infantil da UFRJ me mostraram que para adentrar no universo infantil você tinha que tornar aquele objeto realidade. Já adiantava a gente falar assim, imagina que você está flutuando sobre as nuvens, se você não estivesse flutuando sobre as nuvens junto com ele, porque eles eram muito claros em dizer que aquilo não funcionava. E a relação com a criança, ela é muito assim, ela é muito sincera, e você rapidamente vê aquilo que de fato funciona ou não.
ressalto que o encontro com as crianças na escola foi fundamental para a criação, enriquecendo e potencializando a pesquisa. As crianças foram nossas orientadoras na caminhada. O convívio com as crianças nos ajudou na decisão sobre as escolhas das propostas de movimento, do ritmo das cenas, das músicas, da atuação dos intérpretes e do formato da composição, contribuindo assim para a construção de uma obra que pudesse falar, como diria Manuel de Barros, direto ao coração das crianças e da criança que há em cada um de nós. preparando uma carona que é pro meu amiguinho ficar aqui dentro. Carona? Mas ele não precisa disso. Ele já voa sozinho. Mas eu quero facilitar. Se ele ficar aqui dentro, ele fica mais perto de mim e de você. Olha só, faz parte da natureza do vagalume. Voar por aí, iluminar o quintal das crianças. Mas se ele sai por aí, iluminando os quintais dessa criançada toda, a gente aqui, como é que fica? A gente? A gente pode ficar aqui esperando outros vagalumes aparecerem. Ah, tem outros vagalumes. Outros vagalumes. Então a gente pode fazer isso. A gente solta esse amiguinho que tá aqui dentro e ele pode até buscar os outros, sabia? É verdade. Então vamos soltar esse daqui? Posso ajudar? Pode, agora tem que ser com cuidado, tá bom? Tá bom. Tá, bem devagar pra não machucar. Tá bom? Tá. Mas é tão difícil ver vagalumes na cidade, né? Na cidade, Elane? Vagalume na cidade? Na cidade, realmente é muito barulho. É muito cinza. Muito trânsito, muito som, muita confusão, muita agonia. Muito prédio alto. Não dá pra ver Pois é. vagalumes. Mas talvez, se a gente for num lugar bem distante, E verde. bem tranquilo, Grande. bem calmo, a gente consiga ver vários vagalumes. Eu acho que nesse lugar que a gente vai conseguir chamar vagalume. Aí eu também acho. Olha.
culminância do processo ocorreu com a apresentação no Teatro Cacilda Becker, no Rio de Janeiro, em novembro de 2016. Devido ao excelente resultado e recepção do público, ele ganhou vida para além da grade curricular do curso de bacharelado em dança. E passamos a entender que era um espetáculo para a família. Vagalumeando iluminou o caminho de todos, impulsionando-nos a continuar com ações, produções e pesquisas acadêmicas voltadas para o universo da criança e suas infâncias. E segue vagalumeando por aí, em nossos corações e por muitos quintais.